A paz do Senhor, amados irmãos, queridos, estamos reunidos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, amém? Hoje com a lição de número 6, onde o tema é as condições, a condição dos gentios sem Deus, amém? E você já pode deixar sua Bíblia aberta na leitura bíblica de Efésios 2, 11 e 12, tá bom? Mas antes, nós vamos louvar a Deus com o 116, que fala da nossa liberdade cristã. Amém? Vamos cantar a primeira e última estrofe, porque hoje, propositadamente, né, graças a Deus, os 3 hinos indicados pela revista são conhecidos. Então, nós vamos cantar a primeira estrofe e a última de cada louvor. Já pode preparar aí na sua harpa 116, 169 e 171, tá bom? Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Última estrofe. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Amém. Agora vamos cantar 169, de igual forma, primeira e última estrofe, tá bom? Aleluia. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te
explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. 171, na mesma página. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, o seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Última estrofe. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Aleluia, exaltado seja o nome do nosso Deus, para todos sempre. 3 louvores que estão completamente de acordo com a nossa lição, né, nesta manhã. Nós agora vamos orar, porque nós precisamos de pedir de Deus a unção para a ministração dessa lição, que é sobremaneira importante, né? Aleluia! Seja louvado o nome do nosso Deus. Pai, bendito Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença porque queremos que o Senhor derrame sobre nós a Tua unção. Nós também queremos, Pai, que o Senhor prepare os corações daqueles que vão ouvir a Tua parte, Pai, a Tua palavra. Porque, ó Deus, de acordo com a nossa lição, nós éramos gentios. Hoje nós somos cristãos em Cristo Jesus, porque nós recebemos ao Senhor Jesus em nossos corações e estamos, Pai, para viver as riquezas da Tua glória, da Tua promessa se cumprindo em nós. Então, Pai, que nós possamos ter um bom rendimento nesta lição, nesta manhã, apresentando ao Senhor os nossos corações, para que o Teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse anteriormente, né, nós estamos estudando o livro de Efésios. E o tema, eu vou repetir, eu gosto muito de repetir, para que os irmãos não estão tendo, infelizmente não estão tendo a revista, né, esse mês em mãos para estar estudando. Então, assim, o tema central desse trimestre fala sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, é o livro de Efésios, né? Então, o nosso textuário diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Hoje nós vamos estudar o que é circuncisão, né? Vai ficar claro isso para nós. A verdade prática diz assim:
outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos aí várias leituras diárias, né? E aqui nos chamou a atenção é a de Gálatas 6,15, onde fica lá bem claro, né, que o circuncisão ou incircuncisão, nada disso importa hoje. O que importa hoje é ser nova criatura. Aleluia. Isso sim é o que importa. Então agora nós vamos para a nossa leitura. Eu quero desde já dizer parabéns para as mamães. Hoje é o segundo domingo de maio, dia 10, e as mamães têm hoje o seu dia separado, né? A gente sabe que tem muita questão comercial nisto e que o Dia das Mães é todo dia, né? Mas é sempre bom termos um dia para nós sermos lembradas exclusivamente, né? Eu estou feliz porque eu desejava muito ganhar um livro que eu amo muito, né? Essa pastora, a pastora Joyce Meyer, e eu queria ganhar esse livro e eu estou feliz porque eu ganhei, meu filhão me deu, né? Conhecendo Deus intimamente. Como estar tão perto dele quando você deseja, né? Então, já comecei a fazer minha leiturazinha. Estou feliz a beça por ter ganho de presente um livro que eu tanto queria, né? Parabéns, então, mamães, tá? Deus abençoe vocês. Vamos, então, para a nossa leitura bíblica em classe. Primeiro, Efésios 2, 11 e 12. Depois, você abre lá em Romanos 4, 12, 13 e 14. Vamos para Efésios 2, 11 e 12. O 11 já nós lemos na leitura, no nosso textuário, mas vamos ler novamente. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós vamos estudar cada parte desse versículo que é muito interessante. Romanos 14 agora, 12, 13 e 14. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Verso 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Nós vamos entender espiritualmente o conceito de circuncisão e incircuncisão. Nós vamos falar da antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E, por último, afirmar que os desprovidos de Deus, os gentios, marchavam para a perdição eterna antes de serem alcançados pela promessa que Deus fez. Amém? E é interessante também nós sabermos que quem são os gentios, biblicamente falando, né? A gente pesquisou, a gente leu, a gente estudou que eram aqueles que não professavam o cristianismo, todos os que não eram judeus. Esses eram gentios, estavam fora da promessa, tá bom, gente? E nesse sentido, a epístola aos Efésios mostra a condição da posição gentílica, ou seja, incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel e longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse povo gentílico estava naquele tempo fora da promessa, fora da presença de Deus, desprovidos dessa fé genuína e, portanto, destinados ao inferno. Na nossa lição de hoje, nós vamos estudar pelo menos 3 pontos interessantes, tá? Primeiro ponto, chamados à incircuncisão. Segundo ponto, estranhos do concerto da promessa. E terceiro ponto, vamos ver o terceiro ponto, sem esperança e sem Deus.
Isso é interessante. A lição é toda e exclusiva sobre os gentios. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, nós falamos sobre isso na aula passada, regeneração é reforma ou renovação, né, do que Deus fez em nossas vidas. Eles, os gentios, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação, de acordo com o texto que nós lemos. Primeiro, estavam sem Cristo. Segundo, separados de Israel. Terceiro, alienados com relação à promessa. Quarto, sem esperança. E quinto, sem Deus. Isso, com certeza, né, está claríssimo em Efésios 2, 11 e 12, que é a nossa leitura bíblica diária que nós lemos, tá? Então, nesse primeiro ponto, chamados à incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos, né? Eles estavam fora. O que significa, amadas e amados irmãos? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Isso acontecia literalmente na época do povo de Israel, como uma identificação, né, de que eles eram israelitas, né? E interessante que nós temos um sentido espiritual para o tempo de hoje. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Em Gênesis 17, 10 e 11, diz assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós seja circuncidado. Então, assim, era uma aliança de Deus com o seu povo, para designar, para identificar de que eles eram verdadeiramente povo de Israel. Eles, todo macho, né, no 8º dia do seu nascimento, tinha que deixar ser circuncidado. Olha que coisa interessante. Nós já falamos exatamente sobre o 8º dia, né? Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia judeus dos demais povos gentílicos, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o significado religioso, né, da circuncisão. Seu significado apontava para a santidade. Você puder abrir aí a sua Bíblia, eu estou aqui com ela no meu celular, que é mais rápida, né? Êxodo 19, 5 e 6. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvides minha voz e guardardes a minha aliança, veja bem, a aliança era a circuncisão, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. A aliança, vocês são propriedade peculiar minha, né? Eram marcados, a circuncisão era uma marca, era uma identificação. Então, assim, era a prova de que eles eram separados, de que eles buscavam a Deus, de que eles guardavam os mandamentos, né? Tudo isso é o sentido espiritual. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Vai lá na tua Bíblia em Jeremias 5:7, tá bom? Olha o que diz Jeremias 5:7. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu os ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes e se ajuntaram em bandos. Ou seja, Deus apontando o pecado do povo, né, daqueles que não eram circuncidados. Oséias 4:4 e Gálatas 5:19 também são referências que comprovam a veracidade dessa palavra. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Eles tinham assim muito temor, né? E eles se separavam mesmo dos gentios, dos incircuncisos. Atos 11, verso 3 diz assim: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles, né? Olha aí
a questão da separação. Não se podia sentar à mesa com um incircunciso. No ponto 3, agora o autor vai falar da circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Era uma cerimônia física, né? Cortar lá o prepúcio do órgão genital. A boa nova, porém, era que Paulo diz o seguinte: a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa, aleluia, na carne realizada por homens, mas a que é feita no interior, no coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha que interessante, Romanos 2, 29. Abre aí a tua Bíblia, vamos lá. Romanos 2, 29. Vamos ver a circuncisão de fato do coração. Diz assim: porém, judeu é aquele que o é interiormente. Circuncisão é aquele que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, assim, a circuncisão que Deus quer é a do nosso coração, né? Ele está dizendo que os gentios terão uma oportunidade de salvação se, através da fé e do arrependimento, se converterem ao Senhor de fato. Assim, em Cristo, é sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem circuncisão, e sim o ser uma nova criatura, que é o que nós falamos lá na leitura diária, né? Gálatas 6, 15, se você quiser anotar. O ponto 4, a circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. E aí, em Gálatas 5, 2 e 3, circuncisão era uma prática judaica. Eles levaram isso para a mesa, vamos discutir. E Filipenses 3:2 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Caramba, vamos discutir isso aqui, circuncisão, incircuncisão, gentio, judeu. Vamos resolver isso agora num determinado conselho. Então, em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão e provocou intensos debates. E culminou com a convocação do primeiro concílio na igreja de Jerusalém. Está lá em Atos 15. Vamos, por favor, abrir aí. Atos 15, 1 e 2, que diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha como é que eles estavam querendo já debater, levando para o lado espiritual alguma coisa que era de ordem física. E o 5 e o 6 diz assim também, mais abaixo um pouquinho na sua Bíblia: e surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Eles estavam assim com uma rigorosidade muito grande de que todos que quisessem ser cristãos cumprissem isso à risca, né? Literalmente. Sendo que eles estavam se esquecendo da nova aliança que Deus queria ter com seu povo, em que os gentios teriam esse acesso, né? Essa oportunidade. Aleluia! A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que, na nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3:3 diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. É uma questão completamente espiritual, não tem a ver com pedir que as crianças, que os homens sejam circuncidados no seu prepúcio, lá no órgão genital. Não tem nada a ver o órgão sexual, tem nada a ver com isso. Não é uma questão física, mas é uma questão de fé. Circuncisão do coração. Amém. Nessa parte, o apóstolo Paulo, voltando, né? No capítulo 2, nós temos assim: estranhos do concerto ao concerto da promessa. É o segundo capítulo da nossa lição. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa,
Está lá na leitura bíblica diária, está falando dos gentios. Então, dentro do capítulo 2, nós temos esses 3 aspectos. Uma vida sem Cristo. Olha só. Separados da comunidade de Israel e alienados do pacto da promessa. Dentro dessa questão de uma vida sem Cristo, ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, antes da regeneração, da renovação, do entendimento, né, que os gentios viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los no plano da salvação messiânica de Jesus Cristo. E aí a gente foi pesquisar o que é paganismo. Paganismo tem vários conceitos, várias definições. É um termo geral normalmente usado para se referir a tradições religiosas politeístas, ou seja, a vários deuses, adoração a vários deuses, né? O conjunto de não batizados, aqueles que não passavam pelo batismo, ou seja, gentilismo, mesma coisa que paganismo, religião em que se cultuam vários deuses. Então, eles estavam mesmo completamente distantes da verdadeira prática cristã. E aí, em João 4:22, diz assim: vós adorais o que não conheceis. Olha só o que os gentios estavam sendo advertidos pelo apóstolo, né, pelo apóstolo João. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, vem de um judeu chamado Jesus Cristo. Então, assim, vocês, gentios, adoram quem vocês não conhecem. Vários deuses, precisam de vários deuses para adorar. Nós adoramos o verdadeiro, aleluia, que é de Judéia, né? Judeu, louvado seja Deus. E Hebreus 8, de 8 a 10, diz assim, pega a tua Bíblia, vamos para a Bíblia, que isso é muito importante, né? Vamos para a Bíblia. Hebreus 8, 9 e 10. Diz assim: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. E o último verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, Deus novamente chamando a atenção para que os gentios, né, entendessem que era preciso entregar-se ao verdadeiro Deus para serem circuncidados no coração. Amém? Segundo, separados da comunidade de Israel. No versículo 12 da leitura bíblica em classe, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, né, dizendo aqui, vamos lá, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Quem era de Jesus, né, dessa nova aliança, tem privilégios. E os gentios não podiam usufruir. Lá em Romanos 9:4 diz assim: que diremos, pois? Há injustiça diante da parte de Deus? Não, de modo nenhum. É porque, assim, não tem como você servir a Deus com as suas práticas pagãs. Não tem como você usufruir dos benefícios de Deus sem abandonar as suas práticas do passado, conforme nós estudamos na semana passada, né? A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Veja bem, nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Em Gênesis 17:17 diz assim: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, né? Aí aqui o autor, ele chamou atenção para a promessa que ele fez a Abraão, que já era um homem velho, farto de dias, que teria um filho. Então, assim, Deus faz promessas e as cumpre para quem está
renovado com ele, aliançado com ele. E Deus cumpriu a sua promessa com Abraão, louvado seja Deus, né? Entretanto, em Mateus 22, 32, diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, e sim de vivos. Vivos por quê? Porque quem está na prática do pecado, adorando vários deuses, está morto espiritualmente. Então o convite do Senhor Jesus é que esses gentios venham para a nova aliança, né? Venham para diante de Deus. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. O que diz Gálatas 3:29? E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Poxa, se a gente é de Cristo, aleluia, nós somos descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Então as promessas, elas nos abrangem também. Louvado seja Deus. No terceiro ponto, nós temos alienados aos pactos das promessas. Ou seja, totalmente fora. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus havia estabelecido com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Vamos ver essa passagem que fala do advento do Messias em Atos 13. Atos 13, você tem a sua Bíblia, né? Volto aí a te chamar a atenção para lê-la. Atos 13, 32 até o 37. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós e seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo de número 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprireis a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Aleluia! Deus não pecou. Nenhum tipo de pecado é visto no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele venceu o pecado. Então, também tem a questão do pacto abraâmico. Gênesis 12, de 1 a 3. Quando Deus chamou Abraão e disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Também tem o pacto mosaico, em Deuteronômio 28, de 1 a 14, onde falam sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Quando Deus tira seu povo lá do Egito, né? E ali no deserto, ele chama o povo para um acerto de contas, né? Só você ler lá, Deuteronômio 28, de 1 a 14. Todos esses... E o pacto também davídico, né? 2 Samuel 7, de 13 a 16, que fala da aliança de Deus com Davi. Aleluia. Esses pactos, eles eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles. E, por conseguinte, eles estavam alienados de qualquer uma dessas promessas ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados, né? Eles estavam revelados a ele agora a grandeza desse amor. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, eles passam a se tornar herdeiros da maravilhosa promessa de Jesus. Mas eles têm que passar por Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gálatas 3:29 diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia. Por último, o capítulo 3 diz assim: sem esperança e sem Deus. A lição de hoje, ela é toda sobre os gentios, né? Sem esperança e sem Deus. E aqui também nós temos 2 pontos interessantes. Primeiro, desprovidos de esperança. E segundo, sem Deus no mundo. Isto está no verso 12 da nossa leitura bíblica de Efésios 2, verso 12, né? Vamos lá. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios, que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. O
Que situação triste a dos gentios, né, irmãos? Vamos lá. Primeiro, desprovidos da esperança. A palavra esperança traz ideia de quê? De confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. O que diz o Salmo 130, verso 5? Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero sua palavra. Os gentios não podiam orar assim, eles não podiam falar dessa forma, porque eles não sabiam o que era ter esperança. Inclusive, eles nem acreditavam na vida após a morte. Vamos falar isso daqui a pouco. Em Jeremias 17:7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Somos nós, os circuncidados em Cristo. Eles, os gentios, não sabiam que podiam ter confiança no Senhor, porque eles estavam cegos, no seu entendimento. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Se você pegar Atos 17, 18 e 32, você vai ouvir falar de duas correntes filosóficas interessantes, chamada epicurismo e estoicismo, que eram duas correntes, dois homens que debatiam com Paulo. Paulo era o filósofo nesse tempo, e ele usou uma pregação lá no templo da deusa Diana, chamado Deus Desconhecido, para combater essas duas correntes filosóficas que determinavam que a vida era por aqui mesmo, não tinha vida após a morte. Portanto, os gentios não tinham esperança de nada. O que eles faziam era rasgar os corações diante de deuses, na esperança de que podiam melhorar ali em vida. E não se preparavam para uma morte, para a vida após a morte. Então, Paulo, ele foi taxativo, no livro de Efésios, em combater essas duas correntes filosóficas. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. E por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam com medo e incertezas. Se você ler 2 Coríntios 7:10, diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo está dizendo aqui, que através da dor, da tristeza, da dificuldade, você pode se encontrar com a verdade e produzir fé e arrependimento para a salvação e, portanto, ter esperança de dias melhores. Então, esta era uma oportunidade para que os gentios recebessem a Jesus. Aleluia! Então, a falta de esperança e de paz revelava também a ausência de Deus na vida deles. Então, eles precisavam de Deus. Se estavam tristes, desesperançados, abatidos e amargurados, representava com certeza que eles estavam precisando de um Deus verdadeiro. Segundo, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, muito pelo contrário, Eles eram politeístas e idólatras, acreditavam e adoravam muitos deuses. Se você ler Gálatas 4:8, diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servia a deuses que por natureza não são, ou seja, Deus verdadeiro. Eram deuses, Um Deus para cada tipo de coisa. E eles estavam completamente cegos, Assim, por meio de seu paganismo, eles estavam alienados de Deus, que haviam se revelado, o Deus que havia se revelado a Israel. Isto significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, felizmente, esse quadro foi alterado por uma intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Abra em João 17:3 e você vai ver assim escrito, olha: e a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Era disso que os gentios precisavam. Conhecer o verdadeiro Deus. Aleluia! Então, ao final agora da nossa lição, a nossa conclusão diz o seguinte: noutro tempo, éreis incircuncisos. E aí está falando para nós, né? Antes de termos Jesus Cristo, antes de aceitarmos a Jesus, nós éramos incircuncisos. Estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel espiritual. Nós vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, aleluia, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, nos aproximou de Cristo e de Israel, a sua igreja, incluiu-nos na esperança da promessa e nos revelou o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu nome para sempre. Aleluia. Portanto, amados, chegamos ao final aí de mais uma lição, onde nós aprendemos, né? Ficou bastante claro aqui nesta lição quem eram os gentios e quem são hoje os judeus, os crentes em Cristo. Aleluia. A antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança, sem Deus, na vida caminhavam a passos largos para a perdição, para o inferno. Hoje, porém, através da nova aliança com Jesus Cristo, nós temos direito a essa salvação, porque Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todos os gentios agora podem ser abraçados por essa fé para verdadeiramente conhecer a Deus, o nosso Deus. Amém? Então, fecha seus olhos, nós vamos orar e assim terminar a nossa escola bíblica dominical neste momento. Pai, eu te louvo, bendigo o teu nome. Tu és lindo, tu és eterno. Pai, tu és incrível, Pai. Todo o teu plano foi muito bem elaborado. Tu fostes assim, muito detalhado, Senhor, nos seus planos, na revelação da tua palavra. Então, portanto, nós agradecemos, Pai, por hoje estarmos fazendo parte dessa nova aliança. Estarmos, ó Deus, debaixo dessa promessa de receber as riquezas da sua glória, de sermos perdoados e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Porém, Pai, que nós possamos atender ao teu chamado de ir buscar, Senhor, os outros gentios que ainda não te conhecem para receberem este prêmio, esta salvação gloriosa, conhecendo a ti, o único e verdadeiro Deus. Muito obrigado por esta palavra, nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus te cubra de graça, né? Que você esteja aí com a sua família, sendo alimentado por esta porção. E se você quiser, compartilhe esse vídeo também com outros irmãos em Cristo, para que possam receber, né, no coração esta palavra e quem sabe até aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Amém? Um abraço para todos vocês, fiquem na paz. Deus abençoe.